Romanos 12, Igreja Cristã. Servir a Deus, servindo ao próximo. Evangelho de Lucas, que é o terceiro livro no Novo Testamento. A partir do versículo 26. Os que encontraram, digam amém. Diz assim o texto: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho, na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as nações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. E no versículo 54 e 55, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, obrigado por tua palavra, e nós te pedimos, Espírito Santo, o Senhor que é o verdadeiro autor da palavra, o Senhor que inspirou aos profetas e aos apóstolos, fala conosco nessa manhã, fala de maneira significativa, para que possamos comer do pão e beber do cálice com consciência da tua vontade acerca de cada um de nós. Esta é a nossa súplica, em nome de Jesus. Irmãos, o Natal ele está se aproximando, e como o Natal está se aproximando, para mim essa é uma data muito cara, e eu penso que é cara a todo o povo de Deus, porque o povo de Deus deve entrar em festa
em todos os natais. Nós devemos celebrar. Quem mais deve celebrar o Natal devem ser os cristãos. Nós não podemos permitir que traduções humanas ofusquem a mensagem evangélica do Natal. E nós devemos celebrar. E pensando nessa mensagem, nós vamos ver aqui que Maria, ela é, no Natal, para nós, uma inspiração de fé. Maria é uma inspiração de fé. Então, como é que nós devemos reagir ao Natal, na medida em que ele, mais uma vez, vai se aproximando de nós? Eu proponho que nós aprendamos com essa serva de Deus, chamada Maria, porque ela foi e continua sendo uma referência muito importante para o povo de Deus. Ela nos ensina a adentrarmos nestas festividades, a reagirmos ao Natal com fé. É assim que nós devemos nos aproximar do Natal, cultivando a fé. Amém? Essa deve ser, portanto, a nossa atitude. E como deve ser essa fé? É uma fé, claro, genuína, que quer entender o que Deus espera de nós, o que Deus tem para as nossas vidas. É uma fé que, no fim, ela acaba por nos levar à entrega, à rendição. E eu gostaria de dizer aqui, a fé genuína, ela nos leva ao sorriso de uma criança que se encanta com os presentes do seu Pai Celestial. Se você que é pai, que é mãe, já deu um presente para o seu filho e viu ele ali encantado, encantada com o presente que você deu, não é? É esse tipo de fé que Deus deseja que nós nutramos na presença dele. Amém? Vamos pensar então no primeiro ponto fundamental que a gente aprende aqui no Evangelho de Lucas. A fé com a qual nós devemos nos aproximar de Deus nesse Natal, ela deve ser uma fé refletida. E é por isso que nós entendemos que, olhando e estudando a vida de Maria, nós aprendemos com um exemplo de equilíbrio. Você vê que quando ela foi comunicada, mantenha a sua Bíblia aberta para você poder conferir. Quando ela foi comunicada pelo anjo Gabriel acerca do seu papel, ela não foi tomada de ceticismo, de negativismo, de dúvida. Mas, por outro lado, ela também não foi tomada de uma fé instantânea. Então, olhem todos aqui para mim, todos vocês. Maria não foi tomada nem pelo ceticismo e nem por uma fé instantânea. E isso tem algo a nos ensinar. Ela não foi o tipo de pessoa que ouviu rapidamente aquilo que Deus estava falando com ela, sobrenaturalmente, através do anjo, e disse assim: eu não acredito em nada disso, em nada do que está sendo dito. Mas também ela não foi para o outro polo e disse assim: que maravilha, não é? Eu vi um anjo, Deus está falando comigo, e começou a saltar de alegria. Ela não fez nenhuma coisa nem outra. Veja o verso 29 de Lucas capítulo 1. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, o anjo que havia começado a se comunicar com ela, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Você vê que a palavra grega para pensar aqui é dialogizomai, que significa pensar profundamente, significa fazer uma contabilidade, significa fazer uma auditoria, significa ser racional. Foi essa a atitude que Maria adotou naquele primeiro momento, uma atitude de racionalidade. E por que ela agiu assim? Por que ela reagiu assim? Porque, diz o texto, ela ficou perturbada.
Observem que ela não acolheu aquilo que foi dito a ela, ainda que de forma sobrenatural, por um anjo, de pronto. Não. Ela fez a seguinte pergunta, vejam o versículo 34. Quando o anjo esmiuça o que iria acontecer com ela, ela perguntou: como será isso? Ela fez um questionamento, e isso nos mostra que reagir com fé, e nós estamos propondo isso para esse tempo de Natal e para todas as nossas vidas, deve incluir todo o nosso ser, inclusive o nosso intelecto. Percebam os irmãos que ela quis entender o que Deus estava falando com ela. Então, se vocês que estão aqui, e junto comigo, nós que estamos adentrando nesse período de Natal, estamos chegando a mais um Natal, com muitas dúvidas nas nossas cabeças, lembrem-se que Maria também passou por isso. No processo de consolidação da sua fé, ela enfrentou muitas barreiras quando recebeu a mensagem do Natal. Ela duvidou naquele momento, ela questionou, ela usou a razão, ela fez perguntas: como é que isso pode acontecer de fato e de verdade? Isso é natural no caminho da fé. Quem está trilhando o caminho da fé passa pela mesma experiência, pelo mesmo processo. Agora, vocês que já leram Lucas 1, sabem que o anjo do Senhor também visitou ao sacerdote Zacarias. E ele fez um anúncio a Zacarias, vocês se lembram, não é? Ele disse a respeito do nascimento de João Batista, do profeta João Batista, meu herói. E Zacarias duvidou. E porque ele duvidou da palavra do anjo, ele ficou mudo até o dia em que João nasceu. A boca dele foi aberta para dizer o nome de João, que o anjo já havia dito que ele se chamaria João. Agora, quando de maneira semelhante a Maria é assaltada pela dúvida, não existe nenhum indício de reprovação divina. O mesmo anjo, em nome do Senhor, que reprovou e fez com que Zacarias ficasse mudo, não reprovou a Maria. Por quê? Porque os dois tratamentos diferenciados, porque parece, irmãos, que há um tipo de dúvida que aponta para uma mente aberta, ou que indica uma mente aberta, quando as pessoas estão de todo o coração e de toda a sua mente, de fato, realmente abertos para receberem respostas. As pessoas que têm a mente aberta diante de Deus são pessoas que estão abertas, eu repito, para renunciar à soberania sobre as suas próprias vidas, se forem convencidas de que a verdade é alguma coisa diferente daquilo que elas acreditavam. Então, essa dúvida é uma dúvida abençoada, porque é uma dúvida de alguém que quer saber, que quer instrução, que quer receber uma orientação. Mas é claro, como nós vemos no exemplo de Zacarias, que há um outro tipo de dúvida, onde as pessoas, na verdade, que estão duvidando, querem permanecer no controle de suas vidas. Não abrem mão das suas ideias, não abrem mão dos seus preconceitos, não abrem mão daquilo que eles acreditam ser o certo. Estas pessoas permanecem com a mente fechada e por isso são objeto de reprovação divina. Porque tem um tipo de dúvida que nós podemos dizer é essencialmente maligno e carnal. Então, irmãos, a fé com a qual nós devemos nos aproximar de Deus nesse Natal deve ser uma fé que reflete. Deve ser uma fé que pensa. E é assim que nós devemos
abraçar o Natal, refletindo, ponderando na palavra de Deus. Amém? Em segundo lugar, a fé que reflete, ela é também, segundo Lucas capítulo 1, uma fé que cresce. Observem os irmãos que a fé de Maria, ela não nasceu pronta. Ela se desenvolveu. A fé que nós temos em Deus é uma fé que requer um envolvimento, um relacionamento com Deus ao longo das nossas vidas. Nós precisamos relacionar com Deus como nós relacionamos com uma pessoa, para que essa fé seja nutrida e, afinal, se desenvolva. Então, é por isso que nós podemos dizer que a fé em Cristo Jesus, a fé em Deus, ela é, sim, um processo. Algumas pessoas vão receber essa fé, logo no início da sua caminhada, como foi o caso daquele carcereiro filipense, que depois de ver o que Deus havia feito ali no cárcere, ele se voltou para Deus, aceitou a Cristo e foi batizado logo de imediato. Mas um grande número de pessoas, e eu diria a maioria das pessoas, tem a sua fé trabalhada, lapidada ao longo do tempo. A fé da maioria das pessoas é esculpida gradativamente, muitas vezes eu realço aqui, em meio a muitas adversidades. A fé do cristão, ela não é esculpida apenas quando tudo vai bem, porque Deus está operando milagres na minha vida, na minha família, ou no meu trabalho, na minha vida financeira. A verdadeira fé, a fé genuína, é esculpida, inclusive, em meio a muitas adversidades. A verdade, irmãos, com tudo isso que a gente está refletindo aqui, é que nós não podemos padronizar como Deus vai agir com um crente em Cristo Jesus, com seus eleitos. Ele pode agir de uma maneira incrível e transformar a vida de uma pessoa e conceder àquela pessoa em um dia, uma hora, uma fé incrível, maravilhosa e poderosa. Mas ele pode também, como acontece na maioria das vezes, ir trabalhando ao longo do tempo na vida dessa pessoa. Como aconteceu com Maria. A fé de Maria passou por processos. Ela passou por estágios. Então, vamos ver aqui o que a gente pode aprender com esses estágios. Em primeiro lugar, num primeiro estágio, houve uma certa incredulidade por parte dela. Você olha aí no versículo 34 novamente, ela pergunta, como será isso? Na nova tradução, na linguagem de hoje, a gente lê uma afirmativa. Isso é impossível. Assim é a mensagem de salvação para nós, quando nós somos honestos, meus queridos, conosco mesmos. A mensagem do Evangelho nos parece algo impossível de se crer, nos parece algo inconcebível e uma verdadeira loucura aos olhos humanos, quando nós somos honestos conosco mesmos. Bem, mas eu gostaria de dizer que isso pode ser o início da verdadeira fé. Isso pode ser o começo da verdadeira fé. Vocês vejam que Maria teve alguma dificuldade para acreditar, e por isso ela foi bastante comedida, por isso ela não interrompeu o anjo, mas ao contrário, quando o anjo terminou de falar, ela fez perguntas, ela queria saber algo mais, ela queria aprender algo mais. Então, no primeiro estágio, houve uma certa incredulidade. No segundo estágio, diz o texto bíblico que ela então estava pronta para aceitar. Depois que o anjo explicou, versículos 35, olha aí na sua Bíblia, 36 e 37, ela fez a seguinte declaração: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Agora, irmãos, o texto não está nos dizendo que para ela tudo ficou claro naquele momento, que ela entendeu tudo, que ela entendeu todos os detalhes.
Não, nada disso. É como se ela dissesse para Deus e para o anjo da seguinte forma: olha, isso não faz sentido para mim, mas eu estou pronta para fazer aquilo que o Senhor determinou na minha vida. Irmãos, quando Deus nos anuncia alguma coisa que Ele quer realizar nas nossas vidas, Ele muitas vezes, Ele na maioria esmagadora das vezes, Ele não nos dá um pacote com todas as explicações minuciosamente detalhadas. E por que é que Ele não nos dá esse pacote? Porque Ele deseja que você e eu desenvolvamos uma confiança nele. E nos submetamos a Ele. E entreguemos a Ele todos os nossos temores e todas as nossas reservas. Amém? Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Mas há um terceiro estágio. E nesse terceiro estágio, então, a Maria é capaz de desenvolver e de exercer uma fé com todo o seu coração. Se você olhar na sua Bíblia, que deve estar aberta agora, dos versículos 41 a 45, é na visita que ela faz à sua prima Isabel que as coisas ficam claras. Porque Isabel percebe, por uma ação graciosa de Deus, que Maria estava carregando ninguém mais, ninguém menos no seu ventre do que o próprio Messias. E a fala dela confirma para Maria a fala que ela havia recebido sobrenaturalmente do anjo. E é somente nesse momento, veja aí os versículos 46 e 47, que a Maria se sente em condições de louvar a Deus, que ela irrompe em louvor. Veja o que ela diz: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador. Você vê que é somente ali que ela consegue louvar a Deus plenamente. E é interessante que ela relaciona o que estava acontecendo com ela com o registro do Velho Testamento, com as coisas que haviam acontecido lá no Velho Testamento. E ali, naquele momento, ela se entrega a Deus com todo o seu coração e também com muita alegria. Vejam que a fé dela foi, primeiro, intelectual. Depois, a fé foi volitiva, quer dizer, foi de vontade. Ela quis, ela se entregou, mesmo sem entender completamente. E, por último, alcançou as emoções dela, e ela foi tomada de alegria. Começou na razão, ela entendeu o que Deus estava falando com ela. Depois ela quis, ela abriu o coração para Deus. E, por fim, as emoções dela foram inundadas e ela transbordou em louvor a Deus. Mas por que é que tudo isso não acontece de uma vez só? Porque nós precisamos entender que a fé que nós temos, ou a fé que você está buscando, ou a fé que, quem sabe, você vai receber hoje pela manhã, é e será sempre um dom de Deus. Ela não é algo que nós controlamos. Então, uma pessoa que quer ter fé, ela não vai praticar algo assim: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho... Não, não é isso. A pessoa que quer ter fé ou quer ter mais fé, ela simplesmente ora. Ela simplesmente pede a Deus: Senhor, me dá mais fé. Acrescenta a minha fé. Eu quero ter fé. A minha fé é pequena, a minha fé é frágil, me ajuda na minha pouca fé. O que nós podemos fazer para termos mais fé é pedir a Deus pela fé. Amém? Então, Deus, Ele precisa abrir o nosso coração e nos ajudar a superar as muitas resistências e incredulidades que nós abrigamos dentro de nós. Irmãos, nós precisamos muito da ajuda de Deus para crer nele de maneira eficaz. Nós precisamos que Deus haja nas profundezas do nosso ser. Se Ele não nos ajudar, não basta nenhum movimento religioso, nenhuma campanha, nem 10, nem 100, nem 1000 campanhas. Nada vai acontecer. Você precisa
que Deus haja aí dentro de você, como Ele agiu dentro do coração de Maria. E é esse poder que age dentro de nós, que vai nos guiar rumo ao impossível, porque sozinhos nós jamais encontraríamos a Deus e jamais cumpriríamos o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Então, duas coisas importantes para a gente meditar nessa manhã. Primeiro, a fé, ela é refletida. Em segundo lugar, ela é algo que cresce, que se desenvolve. Ela não é estática. Ela é algo que vai tomando conta da nossa vida na medida em que nós crescemos. Por isso que, quando nós envelhecemos em Cristo Jesus, nós temos um desafio, o desafio de nos tornarmos pessoas mais sábias. É trágico a gente observar pessoas que estão envelhecendo e não estão se tornando sábias. Estão falando asneira por aí. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria, porque a nossa vida precisa ser um pote de sabedoria na medida em que o tempo passa, e nós precisamos transbordar em fé na medida em que a vida cristã vai se desenvolvendo. Amém? A fé é refletida e a fé cresce. Mas a verdadeira fé que deve nos dominar nesse Natal também deve nos levar ao maravilhamento. Você se lembra da maneira como Maria passou a adorar a Deus? Olhe aí na sua Bíblia. Ela estava maravilhada. Ela estava tomada por inteiro pela grandeza de Deus, pela grandeza do Senhor. E nesse estado, guiada pelo Espírito, ela se lembra das promessas feitas a Abraão. E da maneira sobrenatural, da maneira miraculosa, como Deus havia resgatado e acudido o seu povo em muitas situações em que eles não mereciam ajuda nenhuma, porque eles tinham sido rebeldes. Mas ela vai se lembrar da graça de Deus, concedida a Abraão e concedida ao seu povo Israel. Deus havia agido poderosamente, tanto em Abraão quanto na nação de Israel. E esse mesmo Deus, incrível, diz o texto, olha aí o versículo 48, contemplou na humildade da sua serva. E ela acrescenta, versículo 49, o poderoso me fez grandes coisas. Irmãos, Deus passou por muitos séculos preparando, especialmente através do seu povo Israel, para realizar a sua obra de salvação, mas Ele decidiu, na sua sabedoria inquestionável, usar uma pobre e humilde moça solteira, que tinha uma idade aproximada entre 13 e 17 anos, para gerar o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Ele decidiu usar essa pessoa. Vocês entendem por que é que Maria estava maravilhada? Eu vou perguntar e vocês vão responder com um amém. Vocês entendem por que é que Maria estava maravilhada? Amém. Claro, gente. Era uma coisa incrível, era algo muito grande. E é assim, com esse maravilhamento, que todos nós deveríamos ser dominados ao longo da nossa vida cristã. Nós deveríamos ficar todo santo dia chocados com a graça de Deus em nos alcançar. Nós deveríamos ficar pasmados, espantados de Deus ter nos alcançado, apesar das nossas fraquezas. Porque algumas pessoas, não é? Vão dizer para outras assim, né? Você é cristão? É lógico, é óbvio, olha para mim, olha para a minha vida, nascido em berço evangélico, não é? Essa pessoa não entende o que é a mensagem do Evangelho, porque se tem uma coisa que não é óbvio, é o fato de nós sermos crentes em Cristo Jesus, é o fato de nós sermos discípulos de Jesus, de sermos cristãos. Isso não é óbvio, porque nós não merecíamos e nós continuamos a não merecer. Mas no crente em Cristo Jesus, isso produz um maravilhamento e uma humildade, porque nós nos rebaixamos diante da glória de Deus, e nós ficamos maravilhados, e nós começamos a dizer: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Todo crente em Cristo Jesus deve ser uma pessoa dominada, espantada
pela graça de Deus, pelo fato de Deus tê-la alcançado, apesar dos seus pecados, apesar das suas fraquezas, apesar das suas dificuldades, porque isso, irmãos, seria humanamente impossível. Amém? Quando alguém perguntar para você, você é cristão? Você é crente em Cristo Jesus? Diga para essa pessoa, apesar de mim e de forma imerecida, Ele me alcançou. Eu fui alcançado. É por isso que eu estou aqui. E eu quero te convidar para conhecer esse Jesus também. Eu quero que você venha comigo. Eu quero que você venha adorar a Deus comigo. Amém? Então, a nossa fé nesse Natal deve ser refletida. A nossa fé nesse Natal deve ser uma fé que cresce, não estática, que avança, que progride. A nossa fé deve ser uma fé que nos leva ao maravilhamento, às lágrimas, de gratidão por tudo que Ele fez, apesar do nosso imerecimento. E finalmente, antes de nós concluirmos, a nossa fé, ela deve nos levar à rendição. Nós já vimos no versículo 38, olha aí na sua Bíblia novamente, que Maria disse, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, não é? Diz a Almeida Revista e Atualizada. E nós devemos perceber algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, nós percebemos que a obediência de Maria não foi cega. Ela se rendeu a Deus, fundada na palavra dEle. Baseada na palavra dEle, ela fez a sua rendição ao Senhor, aquele que a estava comissionando para carregar o seu filho Jesus. E quem era Ele? Era o Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei do Universo, Criador dos céus e da terra. Foi diante dele que ela se entregou. Em segundo lugar, Maria se entregou a sua vontade a Deus. Em outras palavras, ela permitiu que a vontade de Deus prevalecesse na vida dela, em detrimento da sua própria vontade. Agora, irmãos, lembre-se que o que Deus estava pedindo a ela, através daquele anjo poderoso, não era algo fácil, era algo muito difícil. Porque ela estaria grávida de homem nenhum, por obra do Espírito Santo de Deus, mas as pessoas veriam a barriga crescer. E como acontece nesses nossos dias, as pessoas fariam as contas dos meses da união dela com José com o dia do nascimento. Maria sabia que o seu filho, que estava no ventre dela, que seria gerado ali no seu ventre, poderia, como de fato foi, ser chamado de bastardo. Então, a disposição de Maria para obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus, foi, de certa forma, um ato de obediência plena e quase que uma loucura. Mas mesmo assim ela topou. E quais foram suas palavras? Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, conforme a tua palavra. Em terceiro lugar, ela se comparou a Abraão. E eu creio que isso era legítimo, não era legítimo? Porque Deus, quando falou com Abraão, disse a ele que ele deveria deixar sua terra, ele deveria deixar sua parentela, ele deveria deixar os seus costumes culturais, muitos deles, ele deveria deixar, inclusive, a fé nos deuses, porque quem o chamava era o Deus verdadeiro, Deus único, Criador dos céus e da terra, e ele deveria ir para uma terra que ele não conhecia, e chegando lá ele veria que aquela terra era muito árida em sua grande extensão. Ele deveria partir sem saber, como diz o livro de Hebreus, para onde iria. A mesma coisa Deus colocava diante de Maria. E a mesma coisa Deus coloca diante de nós. Deus coloca diante de nós propostas que nós não sabemos muito bem. Nós não sabemos dos detalhes. Não pense vocês que a vida do crente em Cristo Jesus é uma sina, é uma rota em que ele sabe de todos os detalhes, de tudo que vai acontecer. Não. Muitas vezes, Deus nos ordena fazer coisas que nós não temos um detalhamento mínimo.
E Ele requer de nós apenas uma coisa: fé e confiança nele. E uma vida entregue nas mãos dele. Sabe o que significa isso? Significa você realmente viver uma vida em que você abandonou o controle sobre ela. E que você outorgou esse controle nas mãos de Deus, o soberano, daquele que é o Senhor da sua vida. Então você trabalha, você estuda, você faz alguns projetos, mas você diz assim: Senhor Deus, tenho feito isso com a inteligência que o Senhor me deu, mas toma o controle da minha vida e dirige os meus passos, e cumpra-se em mim a tua vontade, conforme a tua palavra. Esta é a fé que nós devemos adotar. Amém? Então eu quero concluir aqui, antes de nós cearmos, dizendo que o Natal, ele está se aproximando. E eu repito, alegrem-se com o Natal. Né? Alegrem-se com as luzes, coloquem luzes na casa de vocês. E quando as pessoas perguntarem o que é aquilo, digam: é Jesus, que veio ao mundo, que nasceu, que viveu, que se entregou no Calvário, que morreu por mim, mas ressuscitou ao terceiro dia, que um dia vai voltar, que vai arrebatar a sua igreja. Essa é a explicação das luzes. E é por isso que nós nos alegramos, e nós precisamos celebrar, e nós comemos juntos, para celebrar essa grande bênção que o Senhor Deus nos deu. E nós precisamos olhar para o testemunho dessa jovem humilde, chamada Maria, provavelmente uma pessoa bem franzina e desconhecida, e precisamos nos aproximar deste Natal com fé. Se a sua fé é pequena, ore: Senhor, acrescenta a minha fé. Me torne um homem ou uma mulher de maior fé. Eu quero crer. Então, para nós concluirmos aqui, 3 aplicações bem breves e curtinhas para nós. Primeiro, a fé não exclui a reflexão e a ponderação. Faça perguntas honestas e sinceras diante de Deus, mas tenha a mente e o coração abertos. Amém? Em segundo lugar, tenha o desejo de ver a sua fé crescer em Cristo Jesus. Ela não é normalmente alguma coisa, a princípio, extasiante, não é? Que aparece na nossa vida e depois desaparece. Ela é algo que nós devemos cultivar, passando das dúvidas que se processam aqui no nosso intelecto, a aceitação que envolve a nossa vontade e finalmente chegando à alegria, quando nós entendemos que Deus é Deus e que Ele está cuidando de nós e que Ele é maravilhoso para realizar a sua vontade. E finalmente, a fé verdadeira nos leva a um maravilhamento pela graça de Deus. E não tem como ficar maravilhado e não cair prostrado diante de Deus e não dizer: Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade, conforme a tua palavra. E você vai se dobrar diante dele. Nunca subestime o que Deus pode fazer por seu intermédio. Nunca subestime. Porque Deus é poderoso para fazer grandes coisas. Ele não fez assim com Maria? Não foi algo maravilhoso? A mesma coisa Ele pode fazer conosco, Ele pode fazer com o seu povo. Vamos ficar em pé nesse momento e vamos nos colocar diante de Deus, nosso Salvador. Os irmãos do louvor já estão aqui e eu convido os irmãos do conselho para que venham também aqui no altar. Mas antes disso, eu quero convidar toda a congregação a curvar a sua cabeça e a fechar os seus olhos, porque nós vamos cear. Mas antes de cear, Deus nos coloca diante daquela mulher franzina, humilde, mas serva do Senhor, uma menina, podemos dizer. Talvez você tenha dúvidas a respeito do plano de Deus com a sua vida. E eu quero te dizer, não há nenhum problema.
Apenas mantenha o seu coração aberto diante de Deus. Apenas tenha a atitude de desejar ver a sua fé expandir, crescer. Quem sabe, à luz da palavra de Deus, você queira se maravilhar diante de Deus. Você queira abrir a boca diante de Deus. Para confessar o quão indigno você e eu, nós somos. Mas o quão gracioso o nosso Deus é para conosco. E tudo isso te leve a um movimento só. A um movimento de entrega. Com palavras simples. Cumpra-se em mim a tua vontade, conforme a tua palavra. Meu Deus, ajuda-nos neste Natal a nos aproximarmos do Senhor com fé. Obrigado pela graça concedida à tua serva Maria. Concede-nos graça semelhante nessa manhã. Concede-nos essa graça nesse dia do Senhor, nesta semana, no nosso trabalho, em nossos estudos, em nossas atividades. Concede-nos a graça de viver uma vida de rendição ao Senhor. Para o louvor da tua glória, cumpra-se em nós a tua vontade, conforme a tua palavra. Em nome de Jesus. Romanos 12, Igreja Cristã. Servir a Deus, servindo ao próximo.